5 coisas que você nunca ouviu e nem vai ouvir nos grandes veículos de comunicação sobre a Venezuela. Prepara que o último vai te deixar em choque. Sou Thiago Ávila, sou internacionalista, estive na Venezuela como observador internacional em eleições e segue aqui para você ver muito conteúdo internacionalista. Vamos lá? A primeira, a Venezuela é o país das Américas que mais teve processos eleitorais nas últimas 2 décadas. De 1998 até hoje, nesses 24 anos, o país viveu 29 processos eleitorais, entre eleições presidenciais, eleições regionais, referendos revogatórios e referendos temáticos constitucionais. É o país que mais se engajou em processos onde o povo foi chamado a decidir em eleições. Ninguém fala sobre isso e ninguém fala até sobre a existência do mandato revogatório, do referendo revogatório, em que as pessoas, no meio de um mandato presidencial, podem votar se aquele mandato está cumprindo ou não suas promessas de campanha, se tem aprovação popular ou não, e se não tiver aprovação é convocado novas eleições. Imagina se a gente tivesse isso aqui em 2020, tivesse sido convocado um referendo revogatório no meio do genocídio de Bolsonaro. Seria bom, né? Na Venezuela tem. Segunda coisa, a Venezuela tem um dos processos eleitorais mais avançados do mundo e uma das urnas eletrônicas mais avançadas em todo o mundo. Estive lá, gente, acompanhei como observador internacional esse processo. A pessoa tanto tem o cadastro biométrico quanto o cadastro de registro em papel. Na hora dela votar, tem mais um momento de biometria. A urna é eletrônica também, com muita semelhança até com a do Brasil. E depois do seu voto, ele gera um comprovante impresso. Só que o comprovante impresso não é para levar para fora, porque isso prejudicaria a lisura das eleições. Ele é depositado numa outra urna para auditoria. Então, tem tanto o voto da urna eletrônica como tem o comprovante impresso daquele voto que vai para uma urna ali física que pode ser usado numa análise antifraude em ambos os espaços. Imagina se a gente tivesse isso no Brasil, que massa, e como a gente teria desmontado as mentiras antidemocráticas de Bolsonaro sobre o tal do voto impresso, né? Pois é, na Venezuela tem. Terceira coisa, a direita venezuelana é uma das mais perigosas e mais golpistas de todo o nosso continente. Seja Henrique Capriles, que foi uma referência da direita venezuelana, que disputou várias eleições, inclusive eleições presidenciais, e reconheceu todas as que ele venceu. As eleições que Henrique Capriles não venceu, ele não reconheceu. Inclusive, mesmo nas que ele vencia como governador, ele não reconhecia as eleições presidenciais. Então, é uma contradição muito grande, que a direita venezuelana só reconhece as eleições nas quais ela ganha. E, de fato, a direita venezuelana ganhou eleições 2 vezes nos últimos 24 anos. Uma em 2007, sob uma votação de uma nova Constituição, e a outra em 2015. O governo reconheceu a derrota em ambos os casos. A direita nunca reconheceu suas derrotas eleitorais nesses 27 processos eleitorais em que ela foi derrotada por voto popular. Henrique Capriles, uma dessas pessoas. O outro é Leopoldo Lopes, que organizou junto com Henrique Capriles o golpe de 2002, assinou o decreto do golpe que destituiu o parlamento, que prendeu ministros, que tocou o terror no país, apoiado pelos Estados Unidos, que sequestrou o presidente e colocou ele numa ilha, aprisionado numa ilha no país para ele assinar a renúncia, e além disso, organizou, a partir de 2014, numa nova tentativa de golpe, depois da morte do Hugo Chávez, as guarimbas, que mataram 43 pessoas, feriram centenas, executaram policiais com tiro na cabeça e penduravam arames para degolar motociclistas no meio das ruas de Caracas. Baita oposição democrática, Ainda dá para falar de Juan Guaidó, gente? Guaidó era uma liderança no Congresso, só que ele não reconhece a derrota eleitoral da direita em 2019, tenta impedir a posse de Maduro e tenta tomar uma base aérea do país para começar um processo de golpe. Depois disso, esse golpe falha e ele vai para os Estados Unidos e se autoproclama presidente da Venezuela. Os governos dos Estados Unidos, obviamente, reconhecem, governos de direita também, imperialistas, reconhecem esse governo falso, porque ele não era nem o candidato derrotado, ele era a liderança do parlamento, e assume para gerir os negócios da Venezuela no exterior. E começa a gerir contas bancárias, começa a gerir reservas internacionais, começa a gerir empresas que têm operações internacionais. É um absurdo o que acontece. E ele começa a tentar legislar enquanto presidente interino, que não teve um único voto sequer. E aí, além disso, é parte, junto com o resto da direita golpista venezuelana, da Operação Gideão, que manda paramilitares venezuelanos, colombianos e estadunidenses para entrar no país pelo litoral para assassinar Nicolás Maduro. Essa operação foi desbaratada, no conflito morreram pessoas e outros mercenários foram presos, e até hoje a direita venezuelana segue dizendo que ela que é democrática e que quem é ditador é o governo, que reconheceu as 2 derrotas eleitorais que teve nesse período, inclusive anistiou esses membros da direita que
participaram do golpe de Estado de 2002, que depuseram o presidente, que depuseram todos os órgãos institucionais, que prenderam membros de governo, que sequestraram o presidente. O governo anistiou essas pessoas. Daria para falar muito, gente, sobre o que é a direita venezuelana, o quão cruel, o quão terrível ela é e por que ela é golpista e não é nem de longe democrática, como os grandes veículos de comunicação tentam dizer. A quarta coisa é que a Venezuela é um país que vive sob intervenção direta dos Estados Unidos. Como a maior potência imperialista faz em todos os países que desobedecem suas ordens, a Venezuela tem sido alvo da fúria dos Estados Unidos desde 1998, quando Chávez foi eleito. Em 2002, os Estados Unidos, junto com a direita venezuelana, organizam um golpe. Esse golpe é derrotado. De 2003, 2004, 2005, tenta organizar um lockout, parar toda a produção, crise de desabastecimento, sabotagens. Nunca pararam com os ataques de todas as formas para tentar derrotar o governo, assassinar o presidente e minar a reputação dos representantes de governo que estavam tentando implementar mudanças sociais naquele país. E os Estados Unidos não fazem isso na Venezuela, né, gente? Vamos combinar? Os Estados Unidos esteve por trás de ambos os golpes que nós vivemos no Brasil, os golpes que a Bolívia viveu, os golpes que Honduras viveu, os golpes que o Paraguai viveu, os golpes que o Chile viveu, os golpes que a Argentina viveu, os golpes que o Peru viveu. Um país que não cansa de intervir na soberania e na autodeterminação dos povos do nosso continente, porque pensa que nós somos o quintal deles. E a Venezuela é um desses países que nunca aceitou isso e que teve vitórias. Enquanto eles tentavam dar um golpe, o povo revertia essas tentativas de golpe. Então, eles sempre foram incrementando a intervenção e a sabotagem contra o governo da Venezuela. E a quinta e última coisa que eu falei que ia chocar você é que a Venezuela não é pobre. A Venezuela é empobrecida pela dinâmica imperialista que cerca o país, que tenta criar um estrangulamento econômico a partir de sanções, que já são mais de 900 sanções contra o comércio desse país, pelas várias medidas de sabotagem, pelo sequestro das reservas internacionais, por todo tipo de ataque. A Venezuela é um país que tinha tudo para ser um dos países mais ricos do mundo. A Venezuela tem quase 1/5 das reservas de petróleo do mundo. É o maior país em reserva de petróleo do mundo. Tanto é, gente, que a balança comercial da Venezuela durante o governo do Hugo Chávez era de 56 bilhões de dólares anuais a partir da venda do petróleo. Com tantas sanções, com tanto estrangulamento econômico, com tanto ataque, hoje a reserva é de 700 milhões de dólares. O barril de petróleo vale muito menos hoje do que valia antes, por conta das crises das commodities e tudo mais. Então a gente está falando de um país que a dinâmica imperialista estrangula economicamente para que ele seja empobrecido, para que as vitórias sociais no sentido de educação, de saúde, de emprego e de dinâmica de vida mesmo de combate à fome sejam deterioradas, para que as pessoas pensem que um país que desafia os Estados Unidos é necessariamente um Estado falido, uma ditadura e que não funciona para nada. A gente sabe que é do interesse econômico e ideológico dos grandes veículos de comunicação defender esse tipo de ideia, mas não é do seu interesse. Do seu interesse é a gente poder ter direito à nossa autodeterminação, a gente poder pensar nossas relações bilaterais com todos os países, principalmente os nossos países vizinhos, e a gente poder decidir sobre o nosso futuro sem ter que bater continência para a maior potência imperial da história da humanidade, que é os Estados Unidos da América. Nós temos que construir nosso caminho enquanto continente, enquanto sul global, numa nova articulação de países. E felizmente é isso que o governo do Brasil está buscando. Então, nesse caso, o governo Lula acertou muito em denunciar as sanções, os ataques e a campanha ideológica contra a Venezuela. Eu tenho certeza que não é isso que você ouve normalmente. Então me conta, o que você acha disso? O que você acha dessa situação da Venezuela, desse enfrentamento ao imperialismo e o papel do Brasil nisso? Me conta aqui nos comentários. Nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.